A Vida em Foco traz hoje, no quadro de entrevista, o tema Por que ser médium? Veja o que o Espiritismo tem a dizer sobre esse assunto. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida em Foco. O tema de hoje é mediunidade, por que ser médium? O nosso convidado, o nosso querido amigo Daniel Dallagnol, que já esteve várias vezes conosco aqui no programa, ocupa a cadeira de apresentador também e hoje como entrevistado. Meu querido amigo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Então vamos lá. Entendemos que a mediunidade é um sentido, um dom que muitas pessoas têm, independente do credo religioso. Okay? Muitos sabedores da mediunidade optam por não desenvolvê-la, não treiná-la e não praticá-la, digamos assim, né? Okay. Por que isso acontece? Por que as pessoas se negam? O codificador Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, ele define médium aquela criatura que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. Portanto, ser médium é aquela criatura que tenha uma faculdade que lhe permite, em qualquer grau de relacionamento, perceber a presença dos espíritos. A sua pergunta, Lúcio, é muito importante, porque cada um é dono de si, cada um tem o direito de exercitar sobre a sua existência aquilo que deseja ou não. Contudo, faculdade mediúnica, ela tem consequências morais, portanto, espirituais. Decidir sobre essa questão, pelo sim ou pelo não, e o sim ou não significa dizer assumir a sua condição de médium, é de foro íntimo. Contudo, tem suas consequências. Quando a criatura reencarna, quando ela vem para o corpo físico, sai do mundo espiritual e vem para o mundo corporal, se ela é portadora do chamado princípio ativo da faculdade mediúnica, ela recebe esse princípio ativo inserido para facilitar o entendimento no seu espírito. É um facilitador moral para ela. Ocorre que, chegando aqui, muitas vezes a criatura se esquece desses compromissos, dessa promissória assinada no mundo espiritual. E aí se autodelibera em não desenvolver a faculdade mediúnica. Como dissemos há pouco, é um direito dele. Contudo, por ser uma questão de ordem moral, tem conotação de ordem espiritual também. Portanto, há consequências em deliberar, não assumir a sua porção mediúnica. Naturalmente, ela vai ficar, por assim dizer, diante daquilo que seja a sua decisão, credora ou devedora, né? Como um facilitador para o seu avanço moral, porque faculdade mediúnica é uma alavanca para crescimento espiritual. Então, as implicações, de maneira geral, são estas, né? Quem tem mediunidade tem uma sensibilidade para perceber o mundo espiritual. E isso implica, naturalmente, em algumas questões, inclusive fisiológicas. Você, como médico, Lúcio, percebe que muitas doenças, né, advêm de problemas não necessariamente fisiológicos, porque, a rigor, a fisiologia enferma muito pouco. É verdade. Né? Então, exatamente. E a medicina, a ciência médica, hoje está muito avançada para fazer frente às enfermidades fisiológicas conhecidas. Mas aquelas não fisiológicas, advêm da onde? Das questões de ordem espiritual. E inserimos neste campo, portanto, a questão também da chamada faculdade mediúnica. Né? Interessante você ter pontuado isso. Realmente, no consultório, a gente percebe, né, as pessoas que estão doentes e aí você tem aquele
aquela luzinha que acende e fala, não, mas isso aqui não é do corpo, tem alguma coisa a mais. Perfeitamente. Né? E a dificuldade, então, aproveitando que você me deu a deixa, né? A dificuldade que a gente tem muitas vezes é que o nome médium, ou mesmo o termo espiritualista, isso gera preconceito, Sim. gera medo. Perfeitamente. Né? Então, aí a gente se pergunta, né? Será que muitas pessoas, por exemplo, se recusam a desenvolver, talvez por esse motivo ou algum outro? Então, né? Por que você acha que isso acontece? Será que é esse o... De fato, essa é uma questão complexa, a gente não teria condições de exaurir esse assunto em breve tempo. Mas há sim preconceitos, e preconceitos importantes, inclusive dentro de certos credos religiosos, que nós, os espíritas, respeitamos perfeitamente. Né? Não podemos imaginar que todos admitam a faculdade mediúnica, esse processo relacional que se estabelece com os espíritos, com absoluta naturalidade. Né? A doutrina espírita nos apresenta essa fenomenologia de relação com o chamado mundo espiritual, porque na essência nós estamos falando com os nossos irmãos em humanidade, né? Nós não estamos falando com elementos fora da humanidade. Nós somos espíritos e falamos com os espíritos, né? Através da via mediúnica. Então é compreensível esse fato de que nem todos admitam essa perspectiva. Contudo, não podemos perder de vista a nossa essência, que é toda ela de caráter espiritual. Quando nós abstraímos o elemento espiritual da nossa existência corporal, provavelmente nós vamos falir sob o ponto de vista do objetivo para o qual nós reencarnamos, porque estamos imaginando que o espírito inexiste enquanto encarnados, ou pior, depois da desencarnação, da morte física. Então, precisa efetivamente todos os credos olhar, porque essa não é uma invenção, nós não estamos reinventando as coisas no âmbito da doutrina espírita. Esse é um processo conhecido desde os primeiros momentos que o homem se conheceu como ser imortal na face da Terra. A mediunidade está presente. E a divindade nunca nos deixou órfãos, sob o ponto de vista da relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Então, se é que a gente possa recomendar, não temos o direito, mas podemos falar assim abertamente, que as religiões se revejam nesse ponto. Porque é fator de felicidade o ser humano se encontrar, sob o ponto de vista da manifestação da sua essência. Conversar com os espíritos, conversar com o mundo espiritual é notável sob o ponto de vista do intercâmbio, do relacionamento, de perceber esse outro mundo que interage conosco de modo tão intenso e permanente. Acho que a palavra saudável, né, é importante, né? Sem dúvida nenhuma. Bem, eu gostaria, na segunda parte, de conversar um pouquinho sobre, então, para esclarecer de forma simples os tipos de mediunidade. Okay? Fique conosco, nós já retornaremos após o intervalo. Aguarde alguns instantes. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos. Até já! Voltamos com a segunda parte da entrevista. Hoje, a Vida em Foco traz o tema Por que ser médium? Vamos conferir. Estamos de volta com o nosso querido amigo Daniel Dallagnol, falando sobre mediunidade. Mas no intervalo, então, eu falei um pouquinho, perguntei, né, sobre os tipos de mediunidade de maneira rápida, só para a gente esclarecer quem aqui nos assiste, Daniel. Não estamos falando, Lúcio, daquela classificação definida pelo codificador Allan Kardec dentro do Livro dos Médiuns. Nossa proposta de reflexão aqui é de trabalhar em dois polos. Há aqueles médiuns chamados médiuns ostensivos, ou seja, aqueles que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, entendeu como sendo protagonistas de fatos repetitivos no campo da mediunidade. Então, esse é um tipo de mediunidade muito bem catalogada pelo codificador, que está lá dentro do Livro dos Médiuns. Mas a nossa reflexão aqui, ela se prende ao fato de que
todos nós somos médiuns. E essa assertiva é feita pelo codificador e assinada pelos espíritos da codificação, tutelados por Jesus. No sentido de que, na condição de que todos somos médiuns, nós precisamos voltar àquela condição que abordamos no início, no sentido de nos compreender, sob o ponto de vista da essência que representamos, que é toda ela de ordem espiritual. Quando falamos de uma mediunidade na condição de que genericamente todos somos médiuns, é no fato de que nós, o ser humano, precisa se constituir em médium de uma causa e não necessariamente dos espíritos. O que queremos dizer com isso? De que a criatura, conhecendo e concebendo as suas matrizes espirituais, que ele, tomando em si essa responsabilidade, ele olha a existência presente no sentido de construí-la a partir de uma vivência de princípios moralizadores, sendo médium de uma proposta, e essa proposta é a proposta de Jesus. Portanto, que tem uma vida moralizada. Por isso que nós olhamos para a humanidade hoje e, de alguma sorte, sem lançar juízo, né, de forma genérica a todas as criaturas e juízo condenatório. Mas é preocupante pelas quadras que vemos hoje no campo social, né? Perturbações das mais diferentes ordens, né? Jovenzinhos, às vezes com mediunidade acentuada, né? Gritando, aspas, dentro, na sua intimidade, pela descoberta da sua realidade espiritual, não obstante, por qualquer questão, por fugas, até do próprio lar, das responsabilidades do lar, pelas fugas propostas, pelas drogadições, pelas más companhias, ou pelos credos religiosos, negando essa potencialidade da alma que grita dentro de si, e a gente sabe que essa criatura terá problema. Então, ser médium na proposta dos espíritos não é necessariamente ser médium na condição de receber espíritos na sessão mediúnica, mas dar valia à sua condição de ordem espiritual. Esta é a proposta da doutrina espírita e deveria, com todo respeito, ser a proposta de todos os credos religiosos, que a criatura se constitua em médium de uma causa. E a causa é a causa do bem, como nos propõe Jesus. Então, sem reinventar aqui uma nova mediunidade, né, não se trata disso, mas se trata sim de refazer o verdadeiro caminho no campo da chamada mediunidade espiritual, para que a criatura saiba qual é a sua destinação enquanto trajetória iluminativa no corpo físico. Interessante a tua abordagem. Se eu te dissesse assim, que nós afirmativamente temos alguém nos olhando, que seria o nosso espírito protetor, que acima dele tem uma cadeia de espíritos do bem que também querem o nosso bem, e acima deles tem Jesus, que é o grande responsável pelo nosso planeta e por nós. A mediunidade, então, na causa do bem, poderia ser dita de uma maneira simples, a conexão até Jesus. Perfeito. É isso, né? Quando Paulo de Tarso, ele escreve aos seus irmãos hebreus, ele diz assim que somos vigiados por uma nuvem de testemunhas, né? Quer dizer, os olhos de um sem número de espíritos, irmãos nossos, né? Fora do corpo ou no corpo físico, porque não muda absolutamente nada essa condição. Nós não deixamos de ser espíritos quando saímos do mundo espiritual e não deixamos enquanto estamos encarnados e não seremos espíritos somente quando morre o corpo. Então, esses olhos que nos observam é exatamente essa cadeia espiritual
né? Que começa desde a criatura mais singela, sob o ponto de vista da criação, até os luminares. Porque nós somos observados. E a nossa trajetória, didaticamente, se for apresentada como a escada de Jacó, ela é uma trajetória ascendente. Olhamos para cima, mas olhamos para baixo também, enquanto estamos na porção média da escada, digamos assim. Então, somos observados. Onde nós estamos, razão pela qual chamamos exatamente a atenção para essas reflexões, no sentido de que a criatura se vista desta responsabilidade espiritual, que é toda dela. Ela se autodelibera em ser médium, entende? De uma causa que é a causa do bem, ou de uma causa que é outra, que está na contramão da causa do bem. A quem serves? Nós podemos nos indagar, e indagar os outros também, né? Já que não podemos servir a dois senhores, a gente precisa escolher um deles para servir bem. Olha, temos 30 segundinhos, gostaria de deixar uma mensagem para quem nos assiste, final. Tá certo, Lúcio. Dizer que é um prazer estar aqui, Lúcio, contigo, e no programa, e dizer que a mediunidade não é causa para a perturbação. A mediunidade é causa para a evolução e para a conquista da felicidade. A criatura que se compreende nesse contexto relacional com o mundo espiritual, seguramente ela vai encontrar o seu espaço para fazer-se feliz e também motivar a felicidade dos outros. Daniel, muito obrigado. Agradeço, Lúcio. Você não vai embora, o programa continua. Para mais informações, acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Inscreva-nos e contribua para o programa através do e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Até mais. Tchau.